Olá, boa noite a todos. Chove lá fora em Porto Alegre. Hoje é quarta-feira, dia 12 de agosto. Veja agora os destaques de hoje, aqui no Segunda Edição. Você concorda com a volta às aulas? A proposta sugerida pelo governo do estado não é unanimidade entre prefeitos e professores. Entenda por quê. Exclusivo caso Rafael. Tivemos acesso a um diário escrito pela mãe do menino na prisão. Ela sugere que outra pessoa tenha matado o filho. Será? Conquista histórica. Rio Grande do Sul vai passar a ser zona livre de aftosa. A ausência da doença, que atinge bois e porcos, deixa a produção gaúcha em vantagem no mercado internacional. Uma baita conquista, o SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora e eu te convido, vem com a gente! Olha, pessoal, vocês viram aí na abertura do programa. Hoje tem caso exclusivo aqui no segunda edição, estou falando do caso Rafael. O SBT teve acesso à carta, ao diário que a Alexandra Dolgokenski escreveu na prisão. São mais de 100 páginas. A mãe responde por homicídio e outros 3 crimes. E em seguida, a gente conta tudo. Ela acusa uma outra pessoa pela morte do filho. Em seguidinha. Bom, hoje o Rio Grande do Sul registrou mais 68 mortes e 2.667 novos casos de coronavírus. Enquanto os números não dão trégua, o retorno às aulas aqui no nosso estado já tem data, mas olha, está longe de ser um assunto de consenso pacífico. Professores e prefeitos seguem bem preocupados com a segurança das crianças e também dos adultos. Será que já é hora de reabrir os colégios e as universidades? Há 5 meses, as escolas estão assim, fechadas. O governo do estado sugere uma retomada gradual das atividades presenciais, seguindo os protocolos de segurança. O ensino infantil seria o primeiro a voltar em 31 de agosto. Depois o superior, médio e técnico, anos finais do fundamental e, por fim, em 8 de outubro, anos iniciais. Existem critérios, entre eles as cores das bandeiras que terão que ser respeitadas para o retorno, a vontade dos pais de enviarem seus filhos às escolas, a autonomia que os prefeitos terão. A ideia não foi bem recebida pelo Sindicato dos Professores Estaduais. Para nós, não há nenhuma possibilidade de retorno às aulas. As escolas públicas estaduais não estão estruturadas para isso. Por outro lado, a rede privada afirma estar pronta para receber os alunos. Gostaríamos que pudesse haver autonomia, mas se não houver essa autonomia, se tiver um calendário, vai ser atendido esse calendário e vamos voltar às aulas com toda a segurança possível nesse momento. O retorno para a sala de aula ainda é incerto. A proposta do governo gaúcho vale para as regiões com bandeira amarela e laranja. Porto Alegre ainda está na cor vermelha, com alto risco de contaminação. Ou seja, por enquanto, sem previsão de volta às aulas aqui na capital. Mas mesmo nas regiões de bandeira laranja, ainda não há consenso. Eu acho temerário qualquer retorno às aulas nesse momento, onde estamos no auge da pandemia aqui no sul do nosso país. Foi bom o Estado colocar um calendário, ele está dizendo claramente, o governador, que não é impositivo. Ele aceita sugestões, debates, discussões. E como as cores do distanciamento controlado podem mudar a cada semana, diretores da rede pública de Porto Alegre já estão preocupados. Não existe possibilidade de voltar sem ter segurança, e a segurança é ter uma vacina ou ter muito tempo sem que tenha transmissão do vírus. Depois da economia, a educação é o maior desafio dos gestores dessa pandemia maluca que a gente está enfrentando. Olha, a FAMURS promete até o dia 18 apresentar aí a posição oficial, mas vocês viram aí, né? Os prefeitos são contrários, estão preocupados porque é só em região onde tem bandeira amarela e laranja, como é que fica as prefeituras da bandeira vermelha. Outra questão também, o desafio do Estado, né? A questão de protocolos, de EPIs. Se nas escolas hoje em dia a gente não tem muitas vezes bibliotecário, segurança na entrada, quem é que vai
aferir a temperatura dos alunos, como é que isso vai se dar? Realmente é algo desafiador para o Rio Grande do Sul. Olha, o governo diz que adquiriu quase 10 mil termômetros para medição de temperaturas e 3,5 milhões de máscaras para as crianças, os jovens e os adultos. Isso só faz crescer cada vez mais o abismo entre a educação privada, vocês viram ali a posição do sindicato, né? As escolas privadas querem voltar, são capacitadas para isso. É um abismo entre quem tem dinheiro para a educação e quem depende do poder público. Vamos dar uma olhada. O que vocês disseram aí? A gente pediu durante toda a quarta-feira o pessoal participar. Está aqui a Marília Ramos. Ela diz que é a favor. A filha dela tem ficado cada dia com uma das avós. Isso é difícil, né, gente? Todos corremos risco de contaminação. Todos estamos saindo para nossas necessidades. Penso que dentro da escola ela estará mais segura, pois estão seguindo todos os protocolos. Temos mais uma aqui da Ana Lúcia Oliveira Medeiros. Eu sou contra a volta às aulas. Minha filha tem 6 anos e tem asma. E ela é do grupo de risco e eu tenho um idoso em casa. Não posso arriscar aí a vida da minha filha e dos meus familiares, a posição da Ana. Tem mais uma? Ó, a Carla Belmonte Carrazone. É um absurdo cogitarem o retorno neste momento. UTIs lotadas e curva ascendente, total negligência com crianças e prestadores de serviços. A opinião da Carla realmente é uma situação muito difícil. Eu acho ainda temerário, né? Eu fico mais alinhado à posição da FAMURS e do Sindicato dos Professores. Mas o secretário Faisal Caram disse hoje também, né, que é preciso também uma posição do Ministério da Educação, uma posição de Brasília. Parece que aí tá sem rumo. Isso vem lá de Brasília. Então, é preciso cobrar também do governo federal uma posição mais firme com relação ao retorno das aulas aqui no nosso estado. Bom, a gente troca de assunto agora aqui no Segunda Edição para falar do caso Rafael. É exclusivo, viu, gente? Tivemos acesso aí ao diário que a Alexandra Dolgokenski, a mãe do menino, escreveu aqui na prisão em Guaíba. São 106 páginas escritas todas à mão. A Reconfessa voltou a ser representada pelo advogado Jean Severo, que concedeu entrevista hoje ao SBT Rio Grande. A mãe de Rafael afirma que o pai tentou levar o filho à força. Diante dos gritos de Rafael, que não queria ir, o pai teria enforcado o menino. Mais adiante, Alexandra Dolgokenski diz que o pai estava acompanhado de um amigo. Ela não revela quem seria essa pessoa. Se realmente 2 pessoas estiveram lá naquele imóvel na madrugada e cometeram esse crime, com a tecnologia que nós temos hoje, nós vamos conseguir demonstrar que mais pessoas estiveram naquele imóvel. A promotora responsável pelo caso disse que ainda não teve acesso ao diário, mas que a versão apresentada por Alexandra nos textos era de conhecimento da polícia. Quando nós oferecemos a denúncia, nós já tínhamos ciência desta versão em que ela aponta ao pai do Rafael a autoria do crime, né? E nós refutamos essa versão. Foram analisadas todos esses indícios, né? A gente analisou as antenas, as estações de rádio base, todas as estações de rádio base do pai deram na região da Serra daquela semana. A polícia ouviu a irmã do pai com quem ele morava na época, ela confirmou que ele estava lá, que só se deslocou a Planalto após o crime. Alexandra segue presa e responde por homicídio qualificado por um motivo torpe, fútil, asfixia e dissimulação, com a impossibilidade de defesa da vítima, além de ocultação de cadáver, falsidade ideológica e fraude processual. Com todo esspeito ao doutor Jean Severo, mas contra provas técnicas, doutor Severo, não há argumentos. Esse diário, né, essa carta de 106 páginas, me parece aí mais um jogo de cena diante desse caso rumoroso que abalou a cidade de Planalto e todo o Rio Grande do Sul. O senhor tem todo o direito de se manifestar e de defender, é isso que diz aí a lei, mas me parece mais um jogo de cena dessa história toda. Bom, a gente fala agora de mais um surto na saúde, na linha de frente de quem trabalha contra a pandemia. Dessa vez, gente, foi num hospital lá do centro do nosso estado, em São Pedro do Sul, ali pertinho de Santa Maria. Deixa eu saber da Luciane Coma. Lu, quantos trabalhadores infectados em mais um hospital, né, Lu? Boa noite. Boa noite, Chemari. 17 trabalhadores, viu, aí do Hospital Municipal lá de São Pedro do Sul. E aí foram afastados depois de testar positivo no exame que identifica os anticorpos para a Covid-19. Segundo o hospital, eles não têm sintomas.
Mas como teve um alto número de profissionais, né, que deram positivo, todos agora vão passar pelo teste, o PCR, que é mais preciso, inclusive aqueles que deram negativo no outro exame. E os familiares dos profissionais infectados também vão passar por testagem. Além disso, o hospital decidiu que todo paciente que entrar lá vai passar pelo teste rápido. E apesar do afastamento aí de 17 trabalhadores, a baixa não comprometeu o funcionamento, segundo a direção. Tá certo, Lu. Obrigado pelas informações, torcendo para que o hospital aí consiga dar a volta por cima, né, gente? Tá aí São Pedro do Sul. Bom, a gente agora fala do Brasileirão ou do Covidão? Tu escolhe. Bom, deixa eu falar do Grêmio. O Grêmio enfrenta o Ceará daqui a pouco, lá em Fortaleza, pela segunda rodada do campeonato. Porém, está marcado, né, pela polêmica envolvendo os casos confirmados de Covid-19. Já são 50 jogadores com o novo coronavírus entre todas as séries nacionais. 3 partidas foram adiadas e o Atlético Goianiense, que enfrenta o Inter na semana que vem, conseguiu liminar para usar 4 atletas que testaram positivo para a doença. O argumento é que esses jogadores não transmitem mais o vírus pelo estágio de contaminação. Bom, a CBF assegura que não vai suspender a competição, mas os sindicatos espalhados pelo país já cogitam pedir a paralisação. É polêmica para tudo quanto é lado, inclusive no futebol. Agora, gente, conta para mim, vem cá, ao pé do ouvido. Conhece alguém aí que tem feito a diferença na economia local da tua região? Eu conheço inúmeras e muitas dessas iniciativas fiquei sabendo através de vocês aí que participaram nas redes sociais. Hoje nós vamos mostrar a história do Projeto do Bem, um caso de superação que está ajudando muita gente. São delícias de encher os olhos e aguçar o paladar. Tudo feito com carinho e com aquele gostinho caseiro. Um cardápio que vai do café da manhã ao jantar. Resultado da união de quem se viu perdido e sem renda no começo da pandemia. Eu fui para a rede social e comecei a olhar os meus clientes, depois disso tudo, né? Olhar meus clientes, eu via um oferecendo um negócio, outro aquilo. E eu, poxa, eu cumpri o meu propósito, agora eu posso fazer outra coisa, ajudar outras pessoas. Cláudia foi obrigada a fechar o bar. O negócio de 12 anos teve que se reinventar. As lives nas redes sociais aproximaram clientes e amigos. Ela compartilhou os contatos e a experiência. A gente viu a dificuldade de formalizar isso, entendeu? De chegar até o produtor e ver como ele estava produzindo. A solução foi buscar ajuda especializada. Lisiane trouxe novos produtos e a qualificação técnica para todos. Desenvolvemos nessa parceria um curso de fichas técnicas. O bolo é o símbolo, o início de tudo. De fatia em fatia, as vendas ganharam espaço e os parceiros foram se unindo e oferecendo novos produtos. Hoje, são mais de 100 variedades e também mais de 40 fornecedores. Em pouco mais de um mês, o Projeto do Bem já alcançou mais de 1.000 clientes. O próximo passo é montar uma cozinha industrial para facilitar a produção de todos e manter os padrões de segurança alimentar. A ideia, que começou de boca em boca, já tem até loja online e aplicativo próprio. A gente viu que aqui nós agregamos várias pessoas, várias famílias, né, num objetivo comum, que era obter uma renda para sobreviver. Está transformando muito, muito, muito a vida das pessoas. Minha querida filha Fernanda. Semana que vem tem mais, vai lá no Facebook e conta pra gente a tua história, pode aparecer aqui no segunda edição. Ainda hoje, gente, uma ótima notícia para os produtores do campo. A partir de setembro, o Rio Grande do Sul passa a ser zona livre de aftosa. E também tem um assalto na calada da noite no litoral, uma cena que aconteceu agora há pouco, na noite passada, em Capão da Canoa. A gente volta já já. Voltamos ao vivo com a segunda edição para todo o nosso estado. E olha, gente, a Luciane Coma saiu da redação de jornalismo e veio aqui para dentro do estúdio comigo, porque tem um recado importante para a gauchada, né, Lu? É verdade, Chemalha, até porque nós estamos passando por tempos difíceis e o Rio Grande do Sul precisa da nossa ajuda. A Assembleia Legislativa está promovendo a campanha
Escolha de Valor para retomar a economia do estado quando essa pandemia passar. E cada gaúcho pode fazer a sua parte comprando tudo que é vendido aqui. Sabe aquele mercadinho do seu bairro? Dê preferência para ele. Você está investindo em um comércio mais forte, uma economia estável para todo o Rio Grande. Lembre-se sempre, na hora de comprar, valorize os produtos e serviços que são daqui. Isso é investir no futuro de todos nós. E eu já estou fazendo parte desse movimento. Eu já estou fazendo a minha escolha de valor. Chemali. Tá certo, Lu. Seguimos aqui com a segunda edição e olha, tem flagrante, gente. Flagrante do litoral. Um ciclista criminoso aproveitou o silêncio noturno lá em Capão da Canoa, no litoral norte. E vocês vão ver. Vai largar a bicicleta ali, vai chegar pertinho do alvo, tá aí, largou a bicicleta no chão. Ele vai pegar uma pedra, tem uma pedra na mão, em seguidinha, vai se aproximar da vitrine para cometer o crime. Vai lá, pegou a pedra, tá ali no chão, em seguidinha, ontem perto da meia-noite. Aí, flagrante novinho em folha, aí, pegou a pedra, inclusive, do jardim e vai fazer o crime, vai cometer o crime, vai estourar a vidraça, vai sair correndo, roubou brincos, pulseiras que estavam aí na vitrine e saiu pedalando como se nada tivesse acontecido. A loja teve um prejuízo de R$ 700 em produtos, sem falar dos estragos que ficaram aí na fachada. E os proprietários, então, decidiram divulgar esse vídeo para alertar outros comerciantes lá de Capão da Canoa. A Polícia Civil investiga o caso e afirma que existe uma série de furtos com o mesmo modus operandi, o mesmo jeitinho, acontecendo lá em Capão. Isso aconteceu, como eu disse, ontem à noite, está aí, a imagem no vídeo aí, 23h55, pertinho da meia-noite. Está aí o flagrante em Capão. Atenção, Polícia Civil. A gente fala agora de uma conquista histórica. O Rio Grande do Sul e mais 4 estados serão reconhecidos como livres de febre aftosa a partir de setembro. A ausência, melhor dizendo, da doença que atinge bois e porcos deixa a produção gaúcha em vantagem no mercado internacional. Estes bezerrinhos têm menos de uma semana de vida e não chegam aos 50 quilos. Daqui a 1 ano e meio, vão pesar 10 vezes mais. A tendência é de que o rebanho do seu celito aumente depois da notícia de que o Rio Grande do Sul é zona livre de aftosa. Se hoje nós tinha 30 países para vender, vão ter 60, 70 países novos para ser vendido. Então, vai aumentar o nosso mercado. Isso é bom para o Estado, é bom para o produtor, é bom para todo mundo, para o país, é bom para todo mundo. Além do Rio Grande do Sul, o Ministério da Agricultura reconheceu como livres de aftosa os estados do Acre, Paraná, Rondônia e regiões do Amazonas e de Mato Grosso. A medida passa a valer no primeiro dia de setembro. A aftose é uma doença infecciosa aguda que causa febre e aftas, principalmente na boca e nos pés dos animais. Eles têm dificuldade de se alimentar e emagrecem rapidamente, afetando a produção de leite e de carne. A expectativa da Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul é de um aumento de até 70% nas exportações. O certificado internacional de zona livre de aftosa permite ao Brasil entrar em mercados mais exigentes, como Estados Unidos, México, Canadá, Japão, Coreia do Sul e China, que hoje importa apenas carne sem osso. Só nos embarques de suínos, a estimativa é de que o novo status represente 600 milhões de reais a mais por ano para o setor. De janeiro a julho deste ano, os gaúchos exportaram 134 mil toneladas de carne suína, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal. Mesmo em meio à crise, houve aumento de mais de 40% nas vendas em comparação ao mesmo período do ano anterior. O Rio Grande do Sul é o segundo maior exportador de carne suína do país. A gente tem que aproveitar essa demanda que está tendo dos chineses para a gente, através dessa certificado pela OIE, um certificado internacional, a gente acessar esse mercado que é importantíssimo e, por consequência, há uma valorização da proteína gaúcha produzida no nosso estado. Tá aí, é sempre o agro fazendo a gente tirar o pé da lama, né? Salvando a economia do nosso estado. E olha, gente, antes de encerrar, tem uma história que é uma fofura. Uma fofura. A pequena Maria Carolina, mostra aí as imagens. Ela ficou 5 meses internada e teve alta hoje, lá da UTI neonatal da Santa Casa de Porto Alegre. Nasceu na maternidade Mário Tota, no dia 16 de março desse ano, bem no começo da pandemia, com 27 semanas de gestação, pesando somente 464 gramas.
A Maria Carolina foi uma bebê prematura extrema, chegando a pesar apenas 376 gramas durante a internação. E essa verdadeira guerreira pôde finalmente ir para casa, pesando 2 quilos 880. Que alegria para esse casal, para a família toda. Ela, os votos de muita saúde. Na sequência, o SBT Brasil, amanhã, 11h40, o André Rário, o Glauco Paza, 7h20, o segunda edição. Tchau, tchau.